Canetinha na mão e redação no coração, tá começando mais uma aula do Redaçandro e hoje a gente vai falar sobre a partícula C, quando a gente vai falar de construção de frases, principalmente quando a gente já viu sobre sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Então a gente precisa lembrar que existem duas coisas que podem aparecer para a partícula C quando a gente vai utilizar ela em nossas frases. A primeira coisa é que existe uma frase que você pode fazer com partícula apassivadora. Isso significa que você vai trocar da voz ativa para a voz passiva, ou seja, quem faz, ela vai ser colocada no final da frase e quem recebe a ação é colocada no começo. Então a gente dá um foco maior na ação que vai ser executada e quem recebe a ação do que realmente quem faz a ação. Como, por exemplo, é muito comum você ver as placas de vende-se, aluga-se, porque o mais importante é quem está recebendo a ação do que quem faz. Quando você tem essa partícula C como apassivadora, é possível que você consiga transformar ela em uma voz ativa, como por exemplo, se eu falo que vendem-se casas, eu posso falar que casas são vendidas. E geralmente a gente tem algumas classificações que vão ajudar a gente a conseguir entender que a gente vai utilizar essa partícula C quando a gente fala desse sentido, que são quando a gente fala de verbos transitivos e transitivos diretos e transitivo direto e indireto. Então você não vai ter essa situação com outros tipos de verbo, por quê? Porque quando a gente fala de transitividade verbal, a gente fala de um verbo que ele consegue mudar da voz ativa para a voz passiva, ou seja, quando a gente tem um verbo transitivo direto, a gente precisa de um complemento para poder continuar o seu sentido. Porque a transitividade é essa habilidade de você conseguir mudar de voz passiva para voz ativa e principalmente que ele vai transitar pela frase, né? Ele vai se mover pela frase para que o sentido dele se torne completo. Porque, por exemplo, quem vende, vende alguma coisa, né? Até mesmo quando você tem uma placa de aluga-se ou vende-se, você sabe que o restante da frase está naquele edifício que você está observando ou que a placa foi colocada. Já no outro sentido que a gente tem da partícula C, a gente está falando no caso de inserir interterminação do sujeito. Então isso significa que a gente está falando que um sujeito ele é indeterminado. Então nessa situação a gente poderia pensar no exemplo de vive-se bem naquele lugar. Então a gente vai ter essa função para quando a gente vai ter verbos que são transitivos indiretos, verbos intransitivos e de ligação. Por que é importante você saber disso? Porque nesse caso, quando a gente está falando principalmente de um índice de indeterminação do sujeito, a gente está falando que o sujeito ele é indeterminado. Então, quando a gente está falando de apassivador, a gente está falando que a ação ela é mais importante e principalmente isso pode se confundir quando a gente tem orações sem sujeito. Lembre-se que orações sem sujeito não é que eu não consigo identificar a ação, ou identificar o sujeito da ação. Como, por exemplo, quando eu falo vive-se bem naquele lugar, eu tenho uma frase que ela tem um sujeito indeterminado. Porque quando eu tenho uma oração sem sujeito, esse que é o mais importante de você conseguir entender a diferença, é que a ação não precisa de um complemento de sujeito, porque mesmo que se eu colocar um sujeito, não vai fazer sentido. Perceba, quando eu falo que choveu muito, ou também que eu poderia falar que faz sol, se eu colocar um sujeito, não vai fazer sentido, porque a oração ela não precisa de sujeito, porque é uma oração sem sujeito. Agora, a partir do momento que eu falo que vive-se bem ali, quando eu estou colocando esse C, eu estou colocando principalmente a partícula C para poder eu falar que é um sujeito indeterminado, mas eu poderia, por exemplo, falar Alessandro vive bem ali. Então, indeterminado não significa que não tem sujeito, indeterminado significa que naquela frase não há um sujeito que ele é específico, eu consigo determinar. É diferente de uma oração sem sujeito, que ela nunca vai precisar de um sujeito. E por que isso acontece com verbos que são intransitivos? E por que também acontece com transitivo indireto e também com verbos de ligação? Porque quando a gente passa ele para a voz analítica sintética, que a gente vai fazer a frase decupada com o verbo ser, como por exemplo, se eu falo que doces são vendidos, essa frase eu poderia falar vendem-se doces. Agora, em uma frase como vive-se bem naquele lugar, eu não conseguiria falar tipo é vivido bem naquele lugar. Porque nessa situação, quando eu passo a frase para a voz ativa ou para a voz passiva analítica, né, quando eu vou decupar, eu não vou usar o C para poder fazer essa frase, vão faltar coisas que deveriam naturalmente ter. Como, por exemplo, Alessandro gosta de gramática. Eu não poderia falar que a gramática é gostada, Alessandro. Por quê? Porque gostar é um verbo
transitivo indireto, ou seja, ele precisa de uma preposição. E esse de eu não consigo passar para quando eu faço essa frase na voz passiva, porque quando você passa para a voz passiva, você precisa passar todos os elementos, inclusive a preposição. E imagine também o verbo de ligação, porque se eu falo que Alessandro é professor, eu não posso falar que professor é sido Alessandro, porque quando eu vou falar sempre o verbo de ligação, eu tenho um pressuposto que é muito mais importante quem é aquela informação do que quem é recebido daquela informação, porque eu não tenho alguma coisa que eu vou produzir ou transitar na frase. Por isso que é importante a gente saber do ser como partícula passivadora e de indeterminação do sujeito. Ou seja, partícula passivadora é porque eu estou transformando a frase em voz passiva. Verbos transitivos direto e verbo transitivo direto e indireto. Quando eu vou falar de índice de indeterminação do sujeito, quando eu não consigo identificar um sujeito, mas eu poderia colocar, aí eu vou ter frases com verbo de ligação, verbo transitivo indireto e também verbo intransitivo. Já uma oração sem sujeito, mesmo que eu colocar um verbo, fica esquisito. Ou seja, eu nunca vou precisar de um verbo numa oração sem sujeito. Muitas vezes isso é pedido em vários vestibulares para você poder identificar qual das orações não tem sujeito ou até mesmo qual que é a única que tem um sujeito indeterminado e aparecem geralmente as frases começando com o verbo e aí finalizando com C para poder te confundir bastante. Lembre-se então que quando você coloca uma frase com C no final que tem um sujeito indeterminado, você poderia colocar um sujeito. Agora, por exemplo, se eu falo choveu bastante ou há muito tempo que eu não vejo, então quando você coloca verbos que estão relacionados com fenômenos da natureza, ou principalmente você também vai falar de verbos que estão ligados a isso, ou até de existência e passagem de tempo, você não consegue colocar um sujeito. Então, indeterminado, o sujeito indeterminado, você consegue até colocar um sujeito. Oração sem sujeito, você nunca consegue colocar. Então é isso que a gente tem sobre falar sobre a partícula C com essas duas condições. Então, agradeço bastante se você puder se inscrever nesse canal e também você poder compartilhar com seus amigos que estão estudando gramática. Isso ajuda muito no meu trabalho, é uma coisa que me ajuda demais para poder conseguir fazer, né, com essa profissão que eu tenho de professor de YouTube. Se você puder, então, agradeço. Também, se você quiser participar dos meus cursos de gramática, literatura e redação, tem aqui no link também para você ter sua redação corrigida por mim. É isso, então a gente vai ficando por isso nesse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram e é isso.